Fala galera, você está em Geramos Reviews, aqui quem fala é Renan Ferreira e bem-vindo a mais um vídeo. Venho trazendo para vocês mais um lançamento e dessa vez é o Shiryu da Iron Studio, na versão Deluxe. Olha que caixa enorme, estou muito feliz de estar podendo fazer esse review. Eu não trouxe a coleção toda porque ia sair bem caro, mas pelo menos o Shiryu eu tinha que ter, porque ele tá lindo demais, é isso que a gente vai conferir hoje, vamos ver se vale a pena. No momento que eu tô gravando esse vídeo já esgotou na Iron, isso é uma pena, mas quem quiser pode ver e procurar se alguém tá vendendo depois. Enfim, vamos ver essa peça aqui. A caixa é a maior de toda dos 5 lançamentos. Quer dizer, ainda não foi lançado o Ikki, mas eu acho que não supera o tamanho do Shiryu aqui. Esse aqui é o 4º lançamento, foi lançado o Seiya, depois o Yoga, depois Shun, Shiryu e por último o Ikki, que ainda não foi lançado. Então vamos ver, ó, caixa extremamente grande. Essa aqui é a caixa de transporte. Vem nessa caixinha aqui, caixinha, né? E vou abrir ela, não sofreu nenhum amassado, só alguns arranhões aqui. E a caixa já é personada da Iron Studios. Eu vou abrir ela aqui, eu já deslacrei aqui a parte de cima. Eu vou sair um pouquinho de quadro aqui, né? Porque é difícil pra caramba gravar um negócio desse aqui. Vamos lá. Como é que eu vou conseguir fazer isso aqui, galera? É muito difícil de manusear essa caixa. Vocês não têm noção, mas eu vou conseguir aqui. Vamos lá. Eita, ferro. Pronto. Será que tá do lado certo? Apesar que tem 2 lados aqui, né? Olha! Olha aí, galera! Engraçado que a parte da frente ficou pra cá, eu acho. São 2 lados. E olha que caixa linda, galera! Pelo amor de Deus, bicho. Tá aqui o close da figura Saint Seiya, dizendo ali que é uma estátua 1:10. E, ó, Dragon Shiryu, que coisa linda. Aí do outro lado, na lateral aqui tá escrito Iron Studios. E do outro lado aqui, já a estátua toda, né, sem ser o close. Lindo demais. A cor tá bem bonita, que é a cor do colan, do Shiryu, com verde. Ó, Toei Animation aqui. Rapaz, espetáculo, sem saber o que dizer aqui, cara, incrível. E vamos deslacrar aqui, será que tá lacrado? Não, tá lacrado não. É só puxar aqui. Deixa eu ver se eu consigo fazer isso aqui de uma forma bacana para mostrar para vocês. É difícil, cara, manusear uma caixa dessa magnitude. Aí, rapaz, ó, já comecei aqui a cansar. Pesado pra caramba. Eita! E tá aí o isopor. Esse aqui veio com velcro para proteger. É engraçado que os outros não vieram. Acho que é por conta do que é maior mesmo. Então veio com velcro. Iron Studios. Tá aqui ao contrário, né? Iron Studios. E top, vamos abrir aqui. Aí eu vou ter que deitar a caixa, porque é perigoso, né? Vamos ter que deitar a caixa aqui. E eu vou mostrar para vocês aqui a parte de dentro. E vem até, além do velcro, vem uma fita aqui. Tá bem protegido mesmo. Peguei o estilete aqui para poder abrir. Deslacrar. Pronto. Deixa eu deslacrar do outro lado também. E agora sim. Eita. Olha aqui. Oh, veio grudado aqui a cabeça. Cuidado. O cabelo dele veio grudado aqui, ó. Calma, moço. Deixa eu pegar a câmera. E olha aí como é que vem. Isso aqui não dá pra ver os detalhes, não. Não dá pra ver os detalhes. Porque tá tudo empacotado aqui. Ó, o corpo tá aqui. Aqui dá pra ver. Aqui já as faces.
Ó. Vamos avaliar melhor essas faces aí, hein? Eu vou olhar com mais detalhes. Aqui a base enorme. Eita ferro. Muita coisa legal aqui que a gente vai ter que desvendar. Eu vou fazer o seguinte, ó. Eu vou tirar da caixa aqui, vou distribuir tudo aqui em cima da mesa para a gente olhar as peças uma por uma, tá? Então vou tirar aqui, já volto com vocês. E galera, antes de montar aqui na mesa, gostaria de mostrar para vocês aqui a distribuição do isopor. Tirei aqueles plásticos todos para vocês visualizar como é que é distribuído. E aqui tem o corpo do dragão, pesado. Tem a cabeça aqui sem o elmo, a cabeça com o elmo. Eu vou mostrar melhor para vocês, tá? Só estou mostrando aqui a distribuição. O corpo está aqui, mãozinha, rabo do dragão, os bigodes do dragão, a base, que é extremamente pesada. Meu pai amado. O cabo USB aqui, porque esse dragão é iluminado. Tá aqui a cabeça dele, que eu já vou mostrar para vocês em detalhes. Uma pilastra e é isso. Agora eu vou tirar aqui do blister para melhor mostrar para vocês. E tá aí, galera. Coloquei os itens aqui bem distribuídos para conseguir mostrar para vocês item por item. Vamos começar com a base aqui, que, rapaz, é extremamente linda. Tem aqui de baixo Dragon Shiryu, Sanseiya, Knight of Zodíaco, tá em inglês. Arien Studio, Masami Kurumada, Toei Animation, Made in China, ó, produzido na China. Top. Não tem aqui a numeração da estátua, né, que normalmente vem. E é isso. Base muito bonita, os detalhes são impressionantes. A pintura tá muito boa, tem um dye brush aqui, a coloração que escolheram é muito bonita. Tá um tom ali de concreto. E aí por cima, nas lajotas, um acinzentado. Pô, ficou muito bacana, eu gostei muito dos detalhes aqui da base. Ela tem esse botão aqui para poder ligar o dragão, uma entrada USB-C para poder alimentar aqui o dragão. E olha, a parte de trás é muito bonita aqui, ó. Os detalhes são realmente impressionantes. Tem aqui a pilastra caída. Tá espetacular e tá grandona, tá grandona. Aí vem aqui a cauda do dragão, com os detalhes aqui de onda, né? Olha, realmente impressionante. E eu tô animado para ver o resultado final disso aqui. Já deixando aqui a base no lugar certo. E vamos ver aqui. Ai, meu Deus do céu, é tanta coisa para ver aqui que eu tô meio perdido. Vamos começar com o dragão, né? Vamos falar aqui primeiramente do dragão, que essa base do dragão é o que eu mais queria ver. Então, tá aqui o dragão, tá aqui o corpo dele, impressionante. A coloração tá inacreditável e é bem pesadinho, parece, deixa eu ver se eu consigo, parece um vidro, mas não é vidro não, é um PVC transparente, mas tem aqui o aspecto de vidro. Tem aqui os detalhes aqui para encaixar, para poder ter a alimentação aqui do LED, que está por dentro aqui do dragão. Não vai até a cabeça não, vai só até aqui mesmo. Ó, aqui tem um imãzinho para encaixar a cabeça. Olha, muito bonito aqui, ele dando essas voltas, tem a parte da barriga aqui, a pata tá impressionante, as escamas, muito bonito. Ainda no dragão temos aqui a cabeça, que tá impressionante. Os olhos aqui estão incríveis. Tem aqui os bigodes, que eu já vou até encaixar agora, para poder a gente ver o detalhe disso daqui. Ó, será que eu encaixei aqui do lado certo? Encaixei, né? É assim mesmo. Agora sim, mano, espetacular. Rapaz, eu tô animado com isso aqui. Olha, muito bonito, de muito bom gosto da Iron. Pelo menos aqui o dragão tá excepcional. Realmente magnífico. Ele tá translúcido aqui. Nossa, perfeito, perfeito. E ainda no dragão temos essa parte aqui, que é a parte da cauda. A gente vai encaixar aqui na cauda do dragão. Bem detalhado, bonitinho.
A coloração que é magnífica. Essa aqui do dragão tá tudo perfeito. Vem o cabo USB aqui, que eu já vou até desenrolar para deixar a base alimentada, para a gente ter o LED funcionando. Isso aqui, nada demais. Não vem com a caixinha, mas a gente consegue a caixinha em qualquer lugar, certo? Já vou deixar no esquema aqui para a gente ligar ela. Temos uma pilastra aqui, ela vai sustentar parte ali do dragão. Ele está muito bem pintado, a coloração realmente está incrível. Está bastante de detalhe quebrado e também um recorte na base. Isso é muito charmoso, muito bonito, incrível, bem pintado pra caramba. Bom, vamos para o Shiryu agora. Primeiramente, temos aqui a parte do escudo, do braço. Tá muito bem pintado, a coloração tá magnífica. Isso aí não tem nada a declarar. A pintura tá muito boa. Tem um sombreamento aqui no escudo, os detalhes aqui em preto, para marcar bastante os detalhes aqui. Olha, incrível, incrível. Muito bonito. A coloração aqui do braço também pintado. E tá aqui o corpo. Também está muito bem pintado. Os detalhes, os adornos da armadura tá pintado de preto, igual ao do anime. Isso dá mais destaque para a armadura. Não é igual o Clothmith, que esses detalhes aqui não são pintados. Tá muito bonito. O cinto ele tá meio estranho, porque ele tá igual a animação, sabe? Ele não tá com esses detalhes aqui do cinto tudo do mesmo tamanho, articulando. Não, ele tá seguindo o desenho ali da perna. Isso é, sei lá, talvez estranho, mas na animação é assim. O meu aqui veio com um pequeno detalhe no peitoral, uma pena, mas não dá nem para ver direito. Bonito. Eu só achei que o cinturão poderia ser... não sei como poderia ser, mas... sei lá, acho que ficou estranho dessa forma, assim, como se fosse um desenho. Não sei se vocês conseguiram entender o que eu quis dizer. Por exemplo, essa parte aqui do cinturão é diferente, né? Tá com um tamanho totalmente diferente desse lado aqui. Isso é só para poder seguir o movimento da perna. Normalmente nos desenhos eram assim. Mas tá bonito, tá? O corpo aqui tá bonito, a armadura tá muito bem pintada. Tá impressionante. E aí vamos para as faces. Bom, as faces que eu tenho bastante coisa para falar, mas vamos começar primeiramente aqui com sem o elmo, que tá muito legal aqui o cabelo, tá bem esvoaçante, tá chamando bem a atenção. Eu acho aqui que sem o elmo faltou aquela franjazinha mais volumosa para a direita, que normalmente o Shiryu tem. A franja dele tá muito caída, no anime ele coloca uma franjinha ali mais para a direita. Mas isso não está me incomodando nada, o cabelo de fato está muito bonito, ele ficou meio orelhudinho, né, para frente, também não é algo que me incomode. E pelo fato de estar com olhos fechados, não vai ter o defeito que eu vou mencionar com as faces com os olhos abertos, que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Vamos lá, essa parte aqui, que aí agora eu vou ter que ter bastante coisa para falar. O cabelo, o molde é praticamente o mesmo, né? Muda sutilmente algumas coisas, mas olha aí, galera, vocês estão vendo aí, né? As faces não parecem nada com o Shiryu. Eu acho que os olhos estão muito juntos. Não ficou com as faces boas. Na verdade, esse é o ponto fraquíssimo da coleção. E não é só exclusivo aqui do Shiryu. Eu acho que o desenhista da Iron Studio, ele é mais especializado em filmes, né? Porque a galera faz estátua de tudo, né? Mas quando chega em Cavaleiro do Zodíaco e itens orientais, ele não consegue acertar o traço, porque não tá bom. É a grande falha aqui da figura, na minha opinião. É bem fraquinho mesmo. Não ficou legal. O elmo tá perfeito. Aqui o bigodinho é um pouco maleável, então é melhor assim, para não ser tão fácil de quebrar.
O resto é tudo durinho, tudo PVC. O elmo salva, né? O elmo está muito bem pintado, ó, espetacular. E aí, vamos montar aqui o corpo do Shiryu, que eu quero ver uma parada com vocês. Quero fazer uma comparação aqui com o Clothmith, se é do mesmo tamanho. Ó, vamos montar aqui para mostrar para vocês separadamente aqui o Shiryu. Como é que é o encaixe disso aqui? Pronto, foi. Tem que ter atenção na hora de encaixar. Olha, mas a pose tá legal. Ó, até que gostei da pose. As faces estão muito feias mesmo, eu não gostei. Mas a pose até que tá legal. Ele de longe assim, ó, tá espetacular. E aí, fazendo uma comparação aqui com o Shiryu Clothmith, ó, é quase da mesma escala. O Shiryu EX da GT aqui é um pouquinho menor. Interessante. Interessante. Olha, as faces nem se compara, né? E normalmente estátua o pessoal faz umas faces mais caprichadas. Então, ó, tá aí, tá quase na mesma escala. Eu vou fazer o teste depois ali no diorama, na base, porque foi um dos motivos que eu comprei esse Shiryu aqui, por conta da base, porque vai dar para fazer foto legal ali com os Clothmith do Shiryu, independente se é V2, V3. E tá aí o Shiryu sem o elmo. Olha lá, ficou meio orelhudinho. É bem fraquinha essa Red Sculpt no geral. Mas, de qualquer forma, eu gostei aqui da estátua como um todo. O corpo tá bem pintado, a pose tô achando legal. Vamos, então tá indo bem, tá indo bem. E aí vamos montar aqui agora na base. Eu vou começar então com... Eu vou dar um close para vocês, pode deixar. Quando tiver montado, vou mostrar de todos os ângulos para vocês. Então vamos lá. Aqui tem imã e tem lado certo para montar. Ó, encaixe e depois fica bem difícil de tirar. Ó, muito top. A caudazinha a gente já encaixa agora. Tem até um imãzinho aqui também. Tem lado certo. Deixa eu ver aqui. Qual é o lado certo? Pronto. Aí. Top. Aí o dragão, olha. Eita ferro, cara. Mano, isso aqui é muito maneiro. Tem lado certo aqui também. E... ó, encaixa bem fácil. Ó. Aí já apoia aqui já na pilastra. Nossa, cara. Não dá para ver direito aqui a repartição. Tá muito bem feito. E concluir a montagem aqui do dragão colocando a cabeça. Dá uma forçada aqui. Nossa, cara, que base é essa, galera? Maneiro, cara. Fazendo um tipo de S aqui. Pô, um detalhe aqui da onda. Muito maneiro. Nossa, que base incrível. E quando tiver iluminado, então? Tu é doido. E aí, vamos colocar... eu quero colocar já aqui com o elmo. Vou mostrar para vocês. E aí eu vou fazer um take de... mostrando aí um take de pose. Mostrando a variação com elmo e sem elmo. E aí eu coloco o Shiryu aqui na base. Tem uns detalhes aqui certinho para você colocar o pé. O encaixe está muito bom. E pronto, galera. Montar. Nossa, deixa eu admirar aqui. Meu Deus do céu, cara. Não acredito que eu tô com essa peça, cara. Mano, tô todo arrepiado, cara. Olha, incrível. Com certeza a mais imponente da coleção. E eu não estou falando isso pelo fato de ser o Shiryu. De fato, esse dragão aqui é para desigualar tudo que foi lançado. É para deixar em outro patamar mesmo. Esse dragão aqui, o effect do Pegasus é legal. Eu acho que
Depois do dragão, que eu mais gostei foi o do Andrômeda. Mas esses são tudo pequenininhos effects. Nada se compara a esse dragão enorme aqui, não. Vamos colocar isso aqui? Deixa eu ver se dá altura para a tomada que eu deixei aqui. Vamos lá. Já encaixei aqui, deixa eu ver se dá altura. Não, não vai dar não, vou ter que colocar aqui. Ó, pronto, eu deixei uma tomada aqui e vamos ligar. Pronto, tá ligado. Tem 3 opções aqui de iluminação e vamos apertar. Nó. Meu pai amado, isso aqui tá... Uma pena que colocaram aqui, eu não vou reclamar disso, mas colocaram na lateral, podia ter colocado atrás. Gente, que é isso, gente? Eita. Caralho, isso aqui, galera. Eu vou mostrar em detalhes pra vocês, calma aí. Com close, né? Mano, fantástico. Não sei o que dizer. Então, essa é a variação de LED que tem ele de forma contínua, muito bonito. E apertando de novo, tem essa daqui que fica clareando e escurecendo, né? Fica, ó, oscilando é a palavra que eu queria usar. Cara, maneiro. Talvez no expositor deixar assim, né? Chame mais atenção. E tem uma forma aqui que... Essa aqui é a terceira, como se estivesse mandando o Cólera do Dragão. Que fica assim, dando umas piscadas. Primeiro um pouco mais lento e depois um pouco mais rápido. Que aí bota Cólera do Dragão. Pô, maneiro. Deixar no expositor como, galera? Deixar dessa forma aqui, né? Eu quero medir para vocês. Deixa eu pegar a trena aqui. De altura. Deixa eu ver se eu consigo... Aqui. Ponto mais alto é esse daqui. 39,5 aproximadamente. Meu expositor tem 38, vocês acreditam? Vou ter que fazer algo especial para isso daqui. E aí, de comprimento, de largura, 25 de comprimento e de profundidade aproximadamente 25 também. Olha, impressionante, impressionante. E aí, o teste que eu queria fazer, deixa eu mostrar para vocês aqui, deixa eu tirar aqui para não atrapalhar. Não, vou deixar aqui, é que eu não consigo girar, né? Eu queria deixar o Shiryu aqui, Clothmith, para mostrar para vocês. Ó, coloquei ele numa pose bem mais ou menos aqui. E é óbvio, como eu suspeitei, que combina. Eu vou fazer uma pose melhor no take de pose. Coloquei só para mostrar para vocês aqui mais ou menos como é que fica. E aí ligando aqui a base, cadê o botão? Ó, o que vocês acharam? Para botar o Shiryu, outras versões de Shiryu, Shiryu de Libra, V1, V2, V3, o do mangá também. Colocar aqui, dá para tirar umas fotos legal, né? Eita, lá como é que fica. Tu é doido, mancho. Eu vou colocar numa pose melhor para mostrar para vocês, tá? Então, é isso. Vamos lá pro take de pose, mostrar todos os detalhes para vocês e em seguida a gente vai para as considerações finais. Vamos lá.
E tá aí, galera. Bom, vamos para as considerações finais aqui do Shiryu. Bom, vamos lá. Ele só tem um defeito para mim, que são as faces. Porém, eu acho que não vai, quando você olhar para a estátua, você não vai perceber esse defeito muito bem. Porque, por conta do elmo, até você tem tanta coisa para olhar que as faces não vai chamar tanta atenção. Porém, é o único defeito da peça para mim, poderia ser, de fato, muito melhor. Até por conta do preço, que eu já vou falar sobre. De resto, uma figura espetacular, uma estátua espetacular. Ter as opções de sem elmo e com, para mim, foi uma grande jogada da Aero Studios. Muito bom isso. O dragão é impecável, o diorama em si é impecável, não tem nada para reclamar. O ponto altíssimo é esse dragão, a iluminação, a possibilidade de iluminação contínuo ou piscando, para mim isso é espetacular. Além das faces, ele também teve um outro problema, que é a questão do preço. O Yoga e o Seiya, quando lançaram, estava muito mais barato. Se eu não me engano, me corrijam, estava em média ali de R$ 1.500. Talvez mais barato ou mais caro, não lembro. Eu não estava prestando muita atenção. Mas quando começou a lançar o Seiya, isso na versão Deluxe, né? Quando começou a lançar o Seiya, aí depois o Yoga, eu quase todo dia entrava na Iron para poder comprar o meu Shiryu antes de esgotar.
E aí veio o Shun, aí o Shun já veio bem mais caro. Se eu não me engano, quase R$ 2.000 já. Eu falei, opa, teve aumento. E aí eu falei, putz, tá bom, ainda vale a pena. E aí quando chegou o Shiryu, foi onde eu tomei um baque, um susto muito grande. Essa estátua aqui chegou a R$ 3.000 na Iron. Na hora eu capotei para trás, eu sinceramente, eu estava praticamente todo dia entrando na Iron. E eu falei, não vou comprar. Não vou comprar. Era meu sonho ter uma estátua do Shiryu que seja tão imponente quanto. Eu estava até querendo da FOC, mas a FOC já era o dobro, né, do valor. Estava 7, 8 mil da FOC. Então, para mim, estava fora de cogitação por conta do valor. E aí, quando eu olhei isso aqui, eu falei, nossa, R$ 3.000. Que absurdo. Por que estão praticamente o dobro do Seiya? E isso me decepcionou. Quase que eu não compro, conversando bastante com um amigo meu, o André, do Action Tour BR. Eu falei que não ia comprar, mas era meu sonho. E o que eu fiz? Mano, acabei que eu coloquei 8 vezes no cartão. 8? Foi 8 vezes? Sei lá, quantas vezes no cartão e acabei comprando. É caro pra caramba, mas colocando essa estátua aqui do lado dos demais, a gente vê que realmente o porquê do aumento do preço. Só que eu acho que não chegaria ao dobro. Teve um aumento do preço porque a estátua realmente é maior, mas o dobro eu achei exagero. Acabei comprando, estou feliz com a minha aquisição. É uma estátua linda, mesmo tendo uma face não condizente com o restante da estátua, mas é uma figura linda que para mim valeu a pena porque, cara, eu tô apaixonado. Para mim é uma nota 9, tirando ponto mesmo somente aí das faces, e vale a pena. Para mim valeu a pena. Eu tô feliz com a aquisição, e mesmo pagando muito caro para isso, e não gostando tanto da face, mas para mim valeu a pena demais. Agora, infelizmente já se esgotou. Talvez você encontre na mão de colecionador que tenha desistido do set. Não sei, difícil. Mas isso aqui esgotou, acho que em uma semana, galera. Então, se você quiser muito Wiki, que vai ser lançado ainda, é melhor correr. Que talvez o Wiki também se esgote tão rápido quanto. Certo? Então, é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Espero que tenha conseguido mostrar esse item aqui em detalhes para vocês da melhor forma possível. Tive que adaptar um cenário aqui para conseguir mostrar e espero que tenha dado certo. Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não se esqueça de se inscrever, comentar, deixar o like. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. E valeu!